Vamos falar sobre o contrato de experiência, gente, que é um assunto que a gente ouve muito também e a gente sabe que tem muita gente que tem dúvida. Ai, mas isso vale para entidades do terceiro setor? Vale para a Votorantim, vale para a ONG Juquinha, vale para todos nós que somos empreendedores. A CLT, gente, ela vale para todo mundo, de forma igual. Então, como é que funciona o contrato de experiência? Bom, claro que você já fez um processo seletivo, você fez testes para entender a personalidade do colaborador, né? O DISC lá, o que é o de comportamento, todas aquelas coisas que esse recrutamento e seleção fazem. Eu estou indo para o âmbito do departamento pessoal, tá certo? O que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. O contrato de experiência é um contrato onde eu, empresa, e você, colaborador, estamos assinando para a gente saber se a gente orna. Será que a gente orna trabalhando junto? Será que você, colaborador, vai corresponder às minhas expectativas enquanto empreendedor, enquanto empresário? Ou será que a minha empresa vai corresponder àquilo que você deseja? Então, nós estamos assinando um contrato de experiência. A CLT me diz o seguinte: o contrato de experiência é de 90 dias. Presta atenção que não é 3 meses, é 90 dias. Se eu pegar meses com 31, o 31 conta. Então, eu tenho sempre que estar de olho nesses 90 dias, ok? Aí a CLT diz o seguinte, ó, você pode ter um contrato de experiência de 90 dias ou você pode fazer ele em 2 períodos. Então, vamos lá para os períodos. 45 mais 45, 60 mais 30. Eu não posso fazer 30 mais 60. A lei não me permite. É 60 mais 30, 45 mais 45, ok? Qual o cuidado que você tem que ter? Algumas convenções, alguns sindicatos têm períodos de experiência diferentes, de 60 dias. Vide, por exemplo, metalúrgico, se não estiver enganada, tá, gente? De vez em quando a gente troca aí os sindicatos. Eu não posso, de forma nenhuma, fazer um contrato de 90 dias. Sigo o que está no acordo coletivo. Conversa com o seu contador, ok? Agora, o que eu percebo como uma contadora lá no meu RH, com os meus colaboradores de departamento pessoal, qual que é a nossa dor com vocês? Vamos lá? Ó, vocês acham que assinar um contrato de experiência, eu não preciso acompanhar o empregado, eu coloco ele lá dentro, no caldeirão fervendo e deixo o cara lá. Não, o que eu vou observar no meu colaborador? Ele é pontual? Gente, se o cabra não é pontual, na experiência, vocês acham que quando ele passar a ter um contrato por prazo indeterminado, ele será? Claro que não. Eu tenho que observar o comportamento dele com os colegas. Se ele não tem um bom comportamento, no período de experiência, você acha que ele vai ter esse bom comportamento quando o contrato se tornar indeterminado? Ele respeita as regras da empresa? Melhor perguntando. Ele conhece as regras da empresa? Porque muitas vezes a gente contrata o cara e a gente não explica nada. O que é permitido na minha empresa e o que não é permitido. Eu tenho lá um manualzinho onde eu explico isso? Onde eu digo quais são as regras do jogo? Não. Então, se eu não especifico isso, fica difícil para o cara saber e cumprir aquilo que nós estamos tratando. O que eu quero que vocês avaliem também? O uso das EPIs. Por incrível que pareça, a gente ainda tem problema com a utilização do equipamento de proteção individual. Então, quando a gente faz a admissão, a gente faz lá de acordo com as normas regulamentares do trabalho, aplicáveis à minha empresa e à minha atividade, um recibo onde ele assina que recebeu e sabe
e está ciente da utilização da EPI. Caso você não queira ficar fazendo isso para cada empregado, sugiro vocês gravarem um vídeo explicando a importância e como isso deve ser utilizado, tá certo? Se ele não usou no período de experiência, com certeza ele não vai usar depois. Como é que ele usa os materiais da empresa? Ele é um cara que cuida de tudo certinho, ele mantém as coisas em ordem, ele mantém a mesa em ordem, ele joga o lixo no lixo. Como que é o comportamento dele dentro da empresa, né? E aí, o que eu quero que você faça também? E a habilidade técnica dele? Como é que ele está na execução desse trabalho que ele foi contratado para fazer? Aquilo que ele disse que sabia fazer, ele efetivamente sabe fazer? Adianta eu ter uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, com números que não sabe usar Excel? Não tem jeito. Ou uma pessoa que vai precisar fazer textos em Word, ele sabe usar Word? Ou, por exemplo, o cara vai ser um marceneiro, ele realmente é um marceneiro, sabe fazer o trabalho? Vocês têm que avaliar isso. O que eu sugiro para os meus clientes? Faça uma avaliação nos primeiros 45 dias. Chame o encarregado dele, o supervisor, o coordenador, né? Chame a pessoa do RH. Olhe lá como é que tá. Frequência, pontualidade. Vamos fazer aqui um cheque para a gente saber se a gente continua ou não com esse colaborador. E o importante, gente, é eu fazer isso no primeiro período, antes de vencer os primeiros 45 dias. Então, recomendo 40. E se você renovar o contrato dele, ele assina a renovação e você fazer isso também no dia 85 do contrato. Por quê? Porque você vai saber se você vai fazer esse contrato se tornar indeterminado ou não. Qual é a importância de você usar isso e saber, né? E por que a gente está falando sobre isso? Nós temos clientes que deixam para avaliar o candidato no dia 91. No dia 91 você vai pagar aviso prévio, você vai pagar 40% de fundo de garantia. Vamos pensar, estou falando de dinheiro. Então, a empresa que tem um RH estruturado, né, um departamento interno, um departamento pessoal interno, mesmo que tenha uma contabilidade, precisa ter isso, essas coisas por escrito, esses procedimentos por escrito, porque aí você não vai ter problema com o seu colaborador lá na frente. Eu costumo fazer um contrato de trabalho, quando a gente faz a admissão lá no nosso escritório, a gente faz um contrato de experiência bem completo. Então a gente fala sobre o uso de celular, a gente fala sobre o uso de internet, a gente fala sobre o uso dos equipamentos. Então o nosso contrato de experiência, ele é bem completo. Por quê? Porque lá a gente já coloca algumas coisas que a gente sabe que aquele determinado cliente não quer que seja feito na sua empresa. Então, converse com o seu contador para que você já lá na admissão, já no contrato de experiência, você já tenha esse cuidado. Porque aquele contrato que se assina na experiência é o que vai valer em toda a relação de trabalho que esse colaborador terá na sua empresa. Tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.